Olá, queridos alunos, bem-vindo a mais uma aula de Geografia, sexto ano. Hoje nós vamos continuar com a localização do espaço geográfico. Vamos falar um pouco sobre os pontos de orientação. Quais são esses pontos? São muito importantes para indicar as direções e localizações a partir de um ponto de referência. Mas será que eles são suficientes para determinar com precisão qualquer local na superfície terrestre? Quando queremos indicar alguém onde é a nossa casa, podemos usar um ponto de referência, como uma avenida. Porém, se queremos localizar superfície do nosso planeta, uma cidade ou um navio em alto mar, precisamos de orientações mais precisas. Para localizar lugares ou objetos com exatidão ou suficiência na superfície terrestre, use-se um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre os mapas e globo. Essas linhas são determinadas paralelas e meridianas. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta. É numa ponta circulada, aquelas partes circuladas em círculo ao redor do planeta. O principal é a linha do Equador, que divide a Terra em duas partes iguais, chamada do hemisfério. Aí nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. Os paralelos são indicados por graus e determinados a partir da linha do Equador, 0 grau, podendo atingir o valor máximo de 90 graus Celsius. Ao norte ou ao sul, os principais paralelos recebem denominações específicas: Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Os meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte ao Polo Sul e também são medidos em graus. Tem o valor máximo de 180 graus nos hemisférios leste e oeste. Todos os meridianos são medidos a partir do meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 grau e divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. A latitude e a longitude. O que significa isso? Quando observamos os paralelos e os meridianos em um mapa ou um globo, temos a impressão de que a Terra está envolta em uma rede. Essa rede permite localizar com precisão qualquer lugar ou um objeto na superfície terrestre e pode nos indicar a latitude e a longitude desse lugar. Mas o que é uma latitude? A latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. As latitudes variam entre 0 grau na linha do Equador a 90 graus ao norte e ao sul deste paralelo. A longitude significa a distância entre o grau de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Todos os pontos situados sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude. As longitudes variam entre 0 grau, meridiano de Greenwich, a 180 graus para o leste e oeste dele. Com tudo isso, nós temos as coordenadas geográficas.
Quando estamos em uma cidade, podemos localizar alguns lugares tendo como referência, por exemplo, a cruzamento de duas ruas ou avenida. Cada uma dessas vias seria um eixo, e o ponto em que ambos se cruzam seria a coordenada. Podemos fazer o mesmo com os paralelos e latitudes, os meridianos e os longitudes. O cruzamento ou encontro dessas linhas determina uma coordenada geográfica que nos permite localizar com exatidão um ponto na superfície. Também podemos representar o espaço geográfico através de um croquis, de plantas, de cartas, de figuras geográficas. Mas afinal, o que é um croquis? Croquis é um desenho esquemático ou esboço à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis cartográfico quando apresenta um espaço visto de cima em visão vertical. Mas o que é uma planta? Planta geográfica significa representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de parte da superfície da terra, por exemplo, um bairro. Nós temos também a carta, que é uma representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana de uma porção pouco extensa da superfície terrestre. Também nós temos o mapa, representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana reduzida dos aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, planisfério ou mapa mundi, ou de uma superfície definida por uma unidade político-administrativa, país, estado, etc., ou por uma divisão temática, bacia hidrográfica, área de proteção ambiental e etc. Temos também o bloco ideograma, representação em 3 dimensões, comprimentos, largura e alturas, de parte da superfície da Terra, com seus aspectos naturais e artificiais. Vemos também que temos a maquete, que é um modelo em miniatura de uma construção civil ou de uma parte restrita da superfície da Terra, representando seus aspectos naturais e artificiais. Bom, nossa aula fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.